Então, essa é uma aula de soluções. Vamos revisar os principais conceitos relacionados à solubilidade e classificação das soluções. Primeiro, soluções. O que vem a ser? São mistura de duas ou mais substâncias que apresentam o aspecto uniforme em toda a sua extensão, ou comumente conhecida como mistura homogênea. Nas soluções, tem dois componentes. O que se encontra em menor quantidade recebe o nome de soluto, e o que está em maior quantidade, de solvente. As soluções podem se encontrar nos três estados físicos e, quanto à solubilidade, um termo usual em soluções é o coeficiente de solubilidade. O que vem a ser o coeficiente de solubilidade? É a quantidade máxima de soluto que consegue dissolver em uma quantidade fixa de solvente em uma dada temperatura. Usualmente, coloca-se a quantidade fixa de solvente como 100 gramas ou 100 ml de água. Então, coloca-se soluto na água até um ponto que não consegue mais dissolver o soluto nesses 100 gramas de água. Esse limite, esse ponto que não consegue mais dissolver, é o coeficiente de solubilidade, o máximo que consegue dissolver em uma dada temperatura. Um exemplo: coeficiente de solubilidade do NaCl, do sal de cozinha, é 39,8 gramas de NaCl em 100 gramas de água, na temperatura 100. Significa o quê? Que o máximo que eu consigo dissolver em 100 gramas de água é 39,8 gramas de sal de cozinha em 100 graus. Se a temperatura estiver maior do que 100, eu vou conseguir dissolver mais do que 39,8 gramas de sal de cozinha. O coeficiente de solubilidade depende da temperatura para qualquer tipo de solução. São poucos casos que o coeficiente de solubilidade ele é praticamente constante. Ele não depende muito da variação de temperatura, mas em sua maioria, sim. Então, nós podemos classificar as soluções quanto à solubilidade em solução insaturada. O in é um prefixo de não saturada. É toda solução que possui uma quantidade de soluto menor do que o limite, que é o coeficiente de solubilidade. Exemplo: uma solução aquosa contendo 25 gramas de NaCl, dissolvida em 100 gramas de água a 50 graus. Mas, ao observar, pegar a referência, o valor do coeficiente de solubilidade do sal de cozinha a 50 graus, observa-se que é 37. O limite é 37. Então, a solução preparada anteriormente tem uma quantidade menor do que o limite. É uma solução insaturada. Cabe ressaltar que o coeficiente de solubilidade são valores obtidos experimentalmente. Vai pesando cada soluto e colocando uma quantidade fixa de água numa dada temperatura até o ponto que não dissolve mais. E aí tabelou-se esses valores dos coeficientes de solubilidade. Não é necessário decorar valores de coeficiente de solubilidade, pois em qualquer questão a ser analisada, ele virá ou numa tabela ou num gráfico. E caso você deseje testar algo em casa, é só ir pesando a quantidade adicionada para descobrir qual o limite que eu consigo dissolver. Se eu quiser testar em casa, se você quiser testar em casa, quantas gramas de sal eu consigo colocar em 100 gramas de água na temperatura ambiente, é só medir quanto que está a temperatura ambiente, 100 gramas de água, 100 ml, e ir pesando quantas gramas de sal você conseguiu adicionar.
Solução saturada é toda solução que tem a quantidade de soluto dissolvida exatamente igual ao coeficiente de solubilidade. Exemplo, para o sal de cozinha, 37 gramas de NaCl em 100 gramas de água na temperatura 50. Então, se eu preparar uma solução contendo 37 gramas de sal, eu vou ter uma solução saturada de sal de cozinha na temperatura 50 graus. Solução supersaturada. A solução é dita supersaturada quando ela tem uma quantidade dissolvida de soluto superior ao coeficiente de solubilidade. Essa solução supersaturada, ela é meta-estável, ou seja, altamente instável. Basta colocar um cristalzinho de um soluto ou esbarrar no copo, no recipiente, que o que está em excesso precipita como corpo de fundo. Então, a solução supersaturada é instável. Não tem como permanecer dissolvido uma quantidade maior do que o limite, que é o coeficiente de solubilidade. Então, eu peguei um exemplo que mostra exatamente isso. Para o sal de cozinha a 37 a 50 graus, como já havia mostrado no exemplo anterior, o coeficiente de solubilidade é 37 gramas de NaCl em 100 gramas de água a 50 graus. Então, preparou-se uma solução aquosa contendo 39 gramas de NaCl em 100 gramas de água a 50 graus. Como obter uma solução supersaturada? Então, colocou 39 gramas de cloreto de sódio em 100 gramas de água na temperatura 100 graus. Essa solução, a 100, ela é insaturada, ela foi resfriada e deixou sob repouso até resfriar a 50 graus, com a impressão que passou do limite do coeficiente de solubilidade em 50, que é 37, mas bastou colocar um germe, um grãozinho pequeno de NaCl, mesmo a solução estando parada, supersaturada, que precipitou o que estava em excesso como corpo de fundo. 2 gramas precipitaram como corpo de fundo. Solução saturada com corpo de fundo é quando tem-se uma quantidade maior do que o limite de solubilidade. Então, a saturada, que é o limite, e o que está em excesso fica no fundo. Exemplo, preparando-se uma solução aquosa adicionando 39 gramas de cloreto de sódio dissolvido em 100 gramas de água a 50 graus. Joga 39 gramas de cloreto de sódio em 100 gramas de água e agita. Observa-se que 37 vai dissolver, vai ficar saturado e 2 gramas permanecerão no fundo. Tudo que nós estamos falando sobre solubilidade, classificação de soluções, é mais comum, didático, vir num gráfico, que são chamados de curva de solubilidade. A curva de solubilidade indica a solubilidade de uma substância em uma dada temperatura. Então, a curva de solubilidade no eixo Y vem quantas gramas a solubilidade de uma substância que eu consigo dissolver em 100 gramas de água. E no eixo X a temperatura. Então, essa é uma ilustração de um gráfico de solubilidade. Como que analisa um gráfico, uma curva de solubilidade? Para qualquer ponto acima da curva de solubilidade, tem-se uma solução. Para qualquer ponto em cima, da curva de solubilidade, é o ponto B aqui, ó, está em cima na curva, está na curva. Está na curva. É uma solução saturada, então é o limite. Me dá, então, a curva, me dá o limite de solubilidade. Então, se eu pegar essa substância aqui, olha, em uma dada temperatura, encontrou a curva, é o coeficiente de solubilidade. Para qualquer ponto acima da curva de solubilidade, a solução é saturada, supersaturada, saturada ou saturada com corpo de fundo. Então,
Então, para qualquer ponto acima da curva de solubilidade, então o ponto A passou da curva, que é o ponto B, é a curva, o A está acima. Então, para qualquer ponto acima da curva de solubilidade, disse que é supersaturada, mas que na verdade é saturada com corpo de fundo. Passou do limite com um corpo de fundo. Para qualquer ponto abaixo da curva de solubilidade, a solução é insaturada. Ponto C. Então, identifique na curva quanta solubilidade. Ponto B, solução saturada. Ponto A, saturada com corpo de fundo. E ponto C, insaturada. Claro que nessa parte de solubilidade, quando vem um gráfico para análise, não vem somente um sal, vai vir a solubilidade de vários sais e influência com a temperatura, até para efeito de comparação. Então, esse é um gráfico típico de curva de solubilidade, com vários sais e o aumento da solubilidade com a temperatura ou a diminuição em alguns poucos casos. Então, como que analisa um grafo de curva de solubilidade? Por exemplo, na temperatura 20 graus, 30 graus. Vamos pegar a temperatura 30. Na temperatura 30, quero analisar a solubilidade do PbNO3,2. Então, eu pego, como que analisa? Pego em 30 graus e sobe até encontrar a curva do PbNO3,2, que é a curva laranja. Neste ponto aqui, eu descubro qual é o limite, qual é a solubilidade da minha substância, o PbNO3,2, na temperatura 30. Para descobrir a solubilidade, agora basta seguir até o eixo Y, ou seja, aproximadamente 65 gramas. O que significa? Que o coeficiente de solubilidade do PbNO3 é 65 gramas por 100 gramas de água na temperatura 30 graus. Outra análise que se pode fazer: qual a substância que tem a solubilidade diminuída com o aumento da temperatura? Ao analisarmos o gráfico, todas as substâncias estão aumentando aqui, olha, com o aumento da temperatura. As curvas estão subindo. A única curva que está descendo, indicando que está diminuindo a solubilidade, chegando aqui, ó, próximo até do zero. Quanto maior a temperatura, mais próximo do zero ficou. Solubilidade próximo do zero, disse que é insolúvel. Então, sulfato de césio, Se2 e SO4, 3, sulfato de césio. Qual a substância que tem a solubilidade aproximadamente constante com o aumento da temperatura? O NaCl, a curva azul claro. Na temperatura 48 graus, observa-se assim, acompanhando, que o PbNO3 e o nitrato de potássio, a curva laranja, PbNO3, e a curva verde, nitrato de potássio, apresentam a mesma solubilidade. Então, são os questionamentos, os tipos de análise mais comum. Qual substância é mais solúvel? Qual a solubilidade? Se tem uma quantidade maior, quantas gramas de soluto vai dissolver? E para afindarmos essa revisão sobre solubilidade e classificação das soluções, um exercício para analisar um gráfico de curva de solubilidade. Exemplo: qual a quantidade máxima em gramas de nitrato de potássio, KNO3, que pode ser dissolvida em 200 gramas de água a 20 graus Celsius? Então, primeiro passo: chegar na temperatura 20 e achar a curva do nitrato de potássio, KNNO3. Então, em 20,
vai subir até achar a curva verde aqui, ó, nitrato de potássio. Achei a curva? Estou na solubilidade. Qual o valor do meu soluto que eu consigo dissolver? Seguindo aqui ó, até o eixo Y, 30. Então, significa que na temperatura 20 graus, o coeficiente de solubilidade do nitrato de potássio é 30 gramas de nitrato de potássio em 100 gramas de água. Resolvendo, então, 30 gramas de nitrato de potássio dissolve em 100 gramas de água. Se eu tiver 200 gramas de água, qual a quantidade que eu vou dissolver? X. X é igual a 60 gramas, o máximo que dissolve em 200 gramas de água na temperatura 20 graus. Terminando assim a revisão dos conceitos básicos de solubilidade e classificação de soluções.